Olá, tudo bem? Eu sou Ismael e no vídeo de hoje nós vamos comparar todos os Mr. Hops Playhouse, seja dos primeiros clássicos aos remakes. Lembrando, esse vídeo não tem o intuito de criticar negativamente, e sim apenas indicar alguns pontos que poderiam ter sido melhorados. Lembrando, sua opinião também é válida. Se você discorda ou concorda com algumas das minhas opiniões, quero que comente, desde que ela seja uma opinião que não seja ofensiva e mal educada. Muito bem, sendo assim, vamos começar. Bom, estamos aqui com um vídeo antigo do meu vídeo de Mr. Hops Playhouse 1, o clássico. E bom, vamos ver aqui pra ver alguns pontos que poderiam ter sido melhorados ou não. Sendo assim, aqui temos a tela de menu do início do Mr. Hops Playhouse, o clássico. E aqui, quando apertamos em jogar, aparece aí o tutorial. E temos essa daqui: papai, leve seu Hops com você essa noite, ele me dá medo. Não seja boba, Ruby. O que a sua avó pensaria? Ela fez o Sr. Hop pra você. Eu vou deixar ela acesa. Tente pegar no sono. E bom, temos aqui essas imagens. E bom, eu acabei pulando uma parte lá. Estamos aqui. E também estaremos falando sobre alguns pontos. Bom, como vocês sabem, Mr. Hops Playhouse 1 é um jogo em pixel art, ou seja, é um jogo feito em pixels. E é um jogo em 2D, estilo plataforma. E também no início temos alguns pontos, como essa foto aqui. E também podemos ver que essa foto também é em pixel art. E também o design, os sprites da Ruby, as dicas aparecem lá. Bons sprites, as animações, apesar de serem em pixel art, são muito bem feitas. E também que os controles, eles são, como eu posso dizer, maiores e são como controles de videogames antigos, de controles de videogame antigo, como por exemplo Nintendinho, Super Nintendo e também etc. Mas apesar de serem controle de termos poucos botões, o jogo ainda tem muita coisa para você poder interagir. E mesmo só tendo esses botões, jogar não é um problema. E bom, podemos ver que no original essa cena acontece. E bom, nesses momentos não temos nenhuma frase. E bom, aqui a Ruby, ela não fala nada. E aqui temos algumas coisas que não tinha no segundo jogo. Um status de visibilidade e uma barra de estamina. E aqui só temos as legendas em cima e os objetivos. E bom, apesar do jogo ser em pixel art, ele ainda consegue ser bem assustador.
E, bom, obviamente o nosso objetivo nesse jogo é sair da casa. Obviamente. E bom, aqui o Mr. Hops, ele está bem. Mas você deve estar se perguntando: Ismael, você não ia falar do remake? E por que você não tá falando do remake agora? Calma que a gente já chega lá. Eu tô falando primeiro do primeiro Mr. Hops Playhouse clássico, e depois eu vou falar do remake. E bom, se vocês bem, Mr. Hops Playhouse, na minha opinião, os clássicos têm controles um pouco mais controláveis, porque se você sabe, bom, no meu vídeo falando do Mr. Hops Playhouse 2 Remake, eu falei que os controles não eram muito aconchegantes, não eram muito confortáveis. Bom, agora vamos lá. E aqui temos o status de visibilidade e tudo. E lembrando, quando a gente entra na sala, a Ruby vem da esquerda pra direita. E esse é o jump scare do Mr. Hops no clássico. E lembrando que no remake a Ruby vai da direita pra esquerda e não o contrário, o que pode ter confundido a cabeça de muita gente que jogou o Mr. Hops Playhouse clássico primeiramente e não o remake. Mas bem, alguns dos sprites são animados, mas alguns controles não são fortes. Mas enfim. E também que a Ruby, ela anda um pouco mais rápido do que eu acho que seria no remake. Mas enfim. Mas tanto no clássico, tanto no remake, temos também as conquistas, que eu já fiz um vídeo falando todas aqui no canal. Porém, no remake temos 3 conquistas a mais, que são as de zerar o jogo em todas as dificuldades, desde da normal até a pesadelo. São 4: normal, difícil, extremo e pesadelo. E bom, e aqui no remake, no clássico, quando chegamos nessa parte, aparece o Mr. Hops aí. Enquanto no remake, ele aparece com um pescoço maior. Então, aqui temos as primeiras fitas. E agora temos que falar também que em cada fita temos uma história para contar. E também, tanto no remake, tanto no clássico, o Mr. Hops também vai aparecer quebrando as paredes. Bom, se você não jogou o clássico e jogou primeiro o remake, melhor jogar esses jogos. Mas enfim, e também que o final, quando Ruby encontra a Esther já idosa, ela nas primeiras versões aparecia uma legenda chamada: Ruby, vem dar um beijo na Nana. E assim podemos entender que
o Mr. Hops tinha se transformado na Esther. E bom, também não podemos deixar de falar das teorias, como por exemplo, uma teoria que por sinal é meio pesada, que na verdade tudo não se tratava da imaginação de Ruby. E nas primeiras versões do Mr. Hops Playhouse clássico, quando encontramos o closet, quando conseguimos acessar o closet, quando a gente abre nas primeiras versões, no lugar do estilingue vai estar como é que eu posso dizer isso? Vai estar um revólver. E daí que veio a teoria de que na verdade tudo não se passava da imaginação de Ruby, e que na verdade ela é quem teria, sabe? Acho que vocês já entenderam o que eu tô querendo dizer, né? Teria mandado os próprios pais para dormir com os peixes. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Tô tentando evitar falar isso pro YouTube não derrubar esse vídeo. Mas enfim. E por isso a Moonbeat decidiu trocar a arma por um estilingue. Ainda mais e também que uma fita foi colocada a seguinte, que os pais da Ruby confiscaram o estilingue porque ele não parava de atirar pedras. Que ela não parava de atirar pedras no coelho de tricô. E bom, agora vamos falar de mais alguns pontos. Como por exemplo, a parte que o Mr. Hops vira uma aranha quando entramos no quarto. Quando entramos no quarto no clássico, ele já vem nos perseguindo em forma de aranha. E temos que sair e voltar. E quando ele sai, ele continua do jeito que ele estava antes, na forma humanoide. Mas já no remake, ele fica em forma de aranha permanente. Sendo assim, um dos pontos do remake. Que bom, eu não criticaria. Que eu não criticaria e também não. E também não. Não é uma parte ruim. E depois que você pega a quarta fita, quando você tem que voltar, o telefone toca. No clássico, o telefone só faz um nananã, nananã. E quando a gente atende, é o vizinho com o diálogo o seguinte: alô, Ruby? É o Mark, o vizinho do lado. Está tudo bem? Estou tentando ligar pra vocês faz horas. Mas aí, do nada, a gente começa a escutar uma estática. E o Mark fala: alô? Ruby? E depois a gente escuta um grito. E o telefone fica mudo. Sendo assim, dando a entender que o Mark foi de arrastar pra cima. Por quem? Até agora a gente não sabe. Mas tem a teoria de que... Mas eu tenho a teoria de que enquanto o Mr. Hops estava dentro da casa da Ruby, Traps e Bull podem ter ido até a casa de Mark e terem pego ele. Mas aí vem uma parte. Quando você pega a quarta fita e vai pro quarto, a janela vai estar aberta
revelando que Traps e Bull estavam lá. E que o Mr. Traps e a Miss Bull aparecem no remake, no Mr. Hops Playhouse 2. E bom, é isso. E bom, no final, vamos falar. E bom, o final é bem assim. Quando a gente pega o estilingue, a gente tem um botão a mais, que é o botão de atirar. E bom, a gente continua aí, depois a gente volta. E nesse aí podem ter dois finais. Um que é esse aqui, que é assim: Ruby, brinque comigo, Ruby. Onde a gente corre e tem que atirar com o estilingue nas mãos grandes. E nesse final pode acontecer isso daqui: polícia, pare onde estiver. E bom, esse é o final neutro, mas que muitos acreditavam que era o final verdadeiro. E assim a gente consegue o final, o mestre da fuga. Mas se você sabe, se você jogou esse jogo, você sabe que tem mais de um final. E o próximo final é um chamado Bons Sonhos, onde ao invés de seguir o sair da casa e voltarmos para a cama, o final Bons Sonhos acontece. Sendo assim, o final que é sim oficialmente o final ruim do jogo, com o seguinte diálogo: Ruby decidiu que tudo não se passava de um sonho ruim e voltou para a cama. Talvez isso tenha sido um erro. E esse é o final ruim do jogo. Mas calma, que também temos o final bom. O final verdadeiro é: se a gente pegar o fósforo e o fluido de isqueiro e acender fogo em um pequeno pedaço de pano, a casa vai se acender. Vozinha, mas eu pensei que você tivesse... E esse vai ser o final. O que muita gente pensou que poderia ser o final verdadeiro, na verdade é um final neutro. Se a gente atacar fogo na casa, isso acontece. Ruby, salve-nos, Ruby. Salve sua família. Realmente. E esse é o final verdadeiro. Assim conseguindo a conquista incendiário. Pronto, agora sim vamos falar do Mr. Hops Playhouse Remake, ou Mr. Hops Playhouse HD. Mas enfim, essa é a tela a tela inicial de Mr. Hops Playhouse Remake. Vamos começar a gameplay. Dessa vez, as cutscenes agora são animadas. O que eram imagens agora são animações. E tem dublagem. Queria eu que Mr. Hops Playhouse Remake fosse dublado. E realmente muita coisa acontece. Muita coisa nova acontece. Como por exemplo, controles novos. Fazer isso e também que
Agora, ao invés de ser pixel art, agora é tudo desenhado. É tudo desenhado. Talvez é assim que se chame. Um jogo desenhado. E também que vai ter uma parte que eu vou falar logo. Quando vamos ao quarto, tem uma opção aqui. É aqui. E nessa aqui, a Ruby fala o seguinte diálogo. Isso não pode ser real. Talvez esteja sendo... Isso não é real. Talvez esteja tendo um pesadelo. Ela volta, mas isso acontece. Mr. Hop, esse é você? E assim inicia o jogo. E bom, como eu disse, pode ter 3 finais desse jogo: o ruim, um neutro e um bom. E aqui está o que eu falei, que dessa vez a gente vai da direita para a esquerda e não o contrário. Também que eu acho que parece que o jogo tá mais difícil. E também que quando o Mr. Hops para, ele começa a olhar. E bom, vamos falar daqui. Tá aqui uma parte. E aqui a porta está trancada. E também que o negócio, antes a gaveta onde estava a chave ficava perto da porta de saída. Agora temos que atravessar novamente a sala para chegar em outra gaveta que tem a chave. É isso que eu achei de ruim no remake, que agora um item tá trocado. Alguns itens estão trocados no jogo. Trocaram de lugar, como se tivesse preset. Tá. Mas agora vamos falar dos pontos que eu acho que não são bons. Um deles é os controles. E outro, o fato de que temos que atravessar a sala de novo para pegar a chave. Realmente, eu não achei isso legal. Tá, mas enfim. Assim que a gente pega a chave e voltamos pro porão, não. E voltamos pra cozinha e abrimos aquela porta, acontece o seguinte negócio. Isso que eu quero dizer com pescoço maior. E aqui está. Toca-fitas. Agora temos que procurar as fitas. E aqui é o que eu digo. E aqui tá a parte do que ele destruía paredes. Isso também acontece no clássico. E aqui está uma parte do jogo. A parte que ele destrói a parte, o chão da cozinha. Olha, ele tá diferente. Antes era só o braço, agora ele aparece quase completo. Mas isso não tinha acontecido no meu vídeo de Mr. Hops Playhouse, um remake de, se não me engano, 1 ano atrás. Isso não aconteceu. Vai ver que era porque meu tablet era meio lento. E agora é um telefone fixo. E aqui está. E
fala a mesma coisa. E também vamos lá. Que falar de mais um ponto. Agora finalmente falar do que eu tava falando do início, sobre ele virar uma aranha. No clássico isso acontece, mas o remake vai ser diferente, porque temos que andar um pouco e depois correr. E depois a gente volta. E está a fita. E sobre ele virar uma aranha? Tá aqui. O que ele vira uma aranha. Só esperar aqui. Tá aí. Ele fica aranha permanente. E sinceramente, ele fica mais assustador de aranha. E depois vamos falar de mais de alguns pontos. Podemos ver que algumas coisas mudaram. E bom, aqui está o código. E o estilingue tá aí. E a barra de estamina fica aí, invisível, porque agora não é mais necessário correr. E olha. E o braço fica maior. Fica maior. E também a gente atira e se despedaça. Bem aí, ó. Como ele fica mais assustador. Tá, a gente pula aí. Porém, ele não assusta. Ele não assusta mais porque não tá mais aqui. E também que aqui vai acontecer o primeiro final. Aqui. Ruby, venha dar um beijo na sua nana. Que eu falei no início. E aqui ela parece realmente a Esther do Mr. Hops Playhouse 2 Remake. Sendo assim, daí a gente atira. E aqui as mãos, elas se abaixam. E se vocês se lembram, no vídeo do remake, eu fiquei um bom tempo aí. E aí o primeiro final. Igualzinho. Conseguindo assim o RuneScape. Bom, galera, tá aqui o vídeo do meu vídeo de Mr. Hops Playhouse, um remake de um ano atrás. E bom, aí eu faço o final verdadeiro. E ó, e também que naquela parte tem brilho ali, como se realmente tivesse algo pegando fogo, algo aceso. E meu tablet daquela época. Ele tá muito travado.
Finalmente o final verdadeiro. Daí. Esse aqui também tá dublado. E assim conseguimos um incendiário. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho se você curtiu. E se esse vídeo bater 50... 100... Não. Se esse vídeo bater 200 likes, eu trago um vídeo falando do Mr. Hops Playhouse 2 original e o remake. E é isso, tchau, falou.